Fala, meus amigos e amigas, como é que vocês estão? Vocês estão bem de verdade mesmo? Eu sou o Etienne aqui no canal fazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, eu tô pretendendo começar um curso de dinâmica aqui, né? Eu vou fazer uns cursos de física e talvez até uns cursos de matemática e possivelmente uns de química, né? Bom, hoje a gente vai dar uma aprofundada aqui em dinâmica, basicamente falar das leis de Newton, né? Falar dos referenciais não inerciais, né? Ou o princípio da equivalência de Albert Einstein. Bom, para saber o que é um referencial não inercial, a gente precisa saber primeiramente o que é um referencial inercial, né? Um referencial inercial é aquele referencial que está contido na primeira lei de Newton, né? O que é a primeira lei de Newton? Bom, dado um corpo, ele vai permanecer no seu estado de repouso ou de movimento se não houver forças externas, né? E esse movimento é o MRU, que não muda nem módulo, nem direção e nem sentido, e repouso ele não muda nem módulo, nem direção e nem sentido, né? Então é isso. Um referencial não inicial é um referencial que está acelerando do ponto de vista do referencial inercial, né? Todo referencial acelerado que tem alguma aceleração do ponto de vista de um referencial inercial, ele é um referencial não inercial, né? Bom, então referenciais inerciais, o que eu disse, né? Estão de acordo com a primeira lei de Newton, é, a partir do ponto de vista de um referencial inercial e que possui alguma aceleração, né? Bom, vamos descer aqui. A Terra ela tem aceleração centrípeta, né? Ela tem velocidade angular, aceleração angular, mas a efeito de cálculos, né, para a gente facilitar os nossos cálculos, né, a gente considera a Terra um referencial inercial, né? Porque, pô, uma rampa móvel a gente vai medir em qual referencial? O referencial da Terra é um referencial não inercial, né? Então vai haver forças fictícias ou forças de Einstein ali que a gente não vai conseguir calcular, né? Então, a efeito de cálculo, a aceleração centrípeta da Terra é desconsiderada. Então, considera a Terra um referencial inercial, né? Bom, referenciais não inerciais são referenciais que possuem aceleração do ponto de vista de um referencial inercial, né? Aqui tem um menino com aceleração centrípeta, ou seja, ele é um referencial não inercial, e um carro com velocidade zero, um carro andando, um carro que está ganhando a aceleração, ele é um referencial não inercial também, né? Aqui a gente tem um carro com velocidade constante, primeira lei de Newton, né? Um menino com o menino em repouso, os dois estão de acordo com a primeira lei de Newton, ou seja, eles são os referenciais inerciais, né? Bom, vamos falar agora das validades da leis de Newton, né? A segunda lei de Newton, né? A gente não estava antes de ver essa matéria, né? A gente não estava tomando esse cuidado, né? Mas a segunda lei de Newton, ela só é válida nos referenciais inerciais, né? Porque não é que a segunda lei de Newton não é válida, né? Porque todo referencial que tem aceleração, a gente fez uma porrada de exercício aí com a segunda lei de Newton, né? Que possuía aceleração. Mas esses referenciais, eles estavam contidos, né? Nos referenciais inerciais, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, como que as leis de Newton são válidas nos referenciais inerciais e não são válidas nos referenciais não inerciais. A gente vai dar uma manipuladazinha para as leis de Newton voltarem a valer nos referenciais não inerciais, né? Bom, vamos lá. A gente tem um menino, a força resultante nele é zero, no máximo tem um peso e uma normal, só que essas forças se anulam, né? A gente sabe disso, um corpo parado em repouso, ele tem um peso e uma normal, só que como ele está em repouso, a normal tem que coincidir com o peso, né? E bom, e tem um carro acelerando, né? Um carro vindo na direção dele, acelerando com aceleração constante, ó. Uma aceleração qualquer aí, uma aceleração desprezível que eu não sei, né? Bom, fazendo uma mudança de referencial aqui, a gente vai. Não tem nada de interessante no referencial do menino, ele só vai estar em repouso e um carro em aceleração a ele, né? Vindo a ele, né?
E esse menino, a partir do momento que a gente está no referencial do menino, a gente pode sim equacionar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual à derivada do momento linear pelo tempo, né? Que isso vai dar ma, né? Massa vezes aceleração. No referencial do menino. Mas se a gente aplica uma mudança de referencial e vem para o referencial do carro, a gente não pode mais aplicar a segunda lei de Newton, né? Porque o menino, ele tá com aceleração constante, porque a gente tá mudando o referencial. O menino é como se o menino tivesse vindo, é como se o menino tivesse acelerando na direção do carro, só que a força resultante é zero no menino, né? Então, é, o carro que tá no referencial do carro, a gente não pode aplicar força resultante é igual a ma. Força resultante é diferente de ma, né? Por quê? Porque o menino está acelerando, mas as forças resultantes nele é zero. Ou seja, e o menino tem uma massa, e o menino tem uma aceleração. Só que a força resultante ainda é zero. Então, a gente não vai poder aplicar. O carro é um referencial não inercial, né? A gente não vai poder aplicar as leis de Newton, né? Bom, depois dessa demonstração totalmente intuitiva, né? Essa demonstração de mudanças de referenciais, a gente vai fazer uma demonstração matemática do princípio da equivalência, né? E a gente vai ver também como que a gente pode usar isso a nosso favor a problemas de dinâmica, né? Bom, como que a gente vai poder usar isso, né, nos problemas de dinâmica, né? Vamos lá, né? Demonstração intuitiva, né? Vamos fazer uma demonstração matemática do princípio, né? Bom, primeiramente eu vou pensar que você imagine, né, dois referenciais medindo sei lá, uma mosca P, e esses referenciais, um está em repouso, ou seja, um pode aplicar a força resultante igual a massa vezes a aceleração, e um possui aceleração. Ou seja, eu quero que você pense em um referencial inercial e um não inercial medindo a mesma posição, né? Medindo da mesma posição, né? Tal que R é o vetor posição. A gente vai ter um vetor posição, que é o referencial de B, medindo o referencial de P, o vetor posição de A, medindo o referencial de A, e a resultante entre os dois, né? Bom, fazendo uma equação vetorial aqui, você vê que isso aqui deu uma equação vetorial, um triângulo, né? Esse mais esse é igual a esse. A gente vai ter que R, a posição de resultante entre os dois, mais a posição do mosquito em relação a B. Isso aqui é igual a posição do mosquito em relação a A, né? Eu vou falar do mosquito, mas imagina qualquer coisa, cara. Uma bola, por exemplo. Um menino em repouso e um carro em aceleração, né? Pensa em qualquer coisa, cara. Bom, a gente tem essa equação vetorial, uma equação de posições, né? E a gente sabe que quando a gente deriva a posição no tempo, ela me dá tanto a velocidade como a aceleração. A gente está querendo uma equação que envolva a aceleração aqui, né? A gente não está querendo uma equação que envolva espaço. A gente não está mexendo com espaço. A gente quer uma equação que envolva uma aceleração. Então eu vou derivar duas vezes no tempo, drba dt, e vou obter a minha aceleração, né? Ficando assim, a aceleração resultante entre os dois, mais a aceleração da posição do mosquito em relação ao referencial B, que está acelerado, é igual à aceleração do mosquito em relação ao referencial inercial, né? Bom, o que está acontecendo? O que essa equação está me dizendo, né? A gente sabe que a força resultante entre os dois ela é invariante. Isso aqui e a massa também é invariante, né? Por quê? Porque, cara, vamos supor que você está medindo uma coisa, é, né? A massa não muda e as forças que tá atuando nele não muda. Na real até muda, vai ter umas forças fictícias ali que vai impedir a gente de fazer nossos cálculos, né? Mas a gente vai resolver isso já já, né? Mas o que está acontecendo aqui? Bom, eu escolhi um referencial, derivei no tempo, e a minha pergunta que eu quero fazer para você é: como que eu faço para os dois referenciais aplicarem a segunda lei de Newton, né, simultaneamente para o mosquito, né?
essa é a pergunta. Como que eu vou fazer para os dois aplicarem as leis de Newton simultaneamente, simultaneamente, né? Bom, não sei se você pensou nisso, né? Se você foi na intuição, mas se você não pensar na intuição, você tem que pensar que referenciais, eles vão depender muito da nossa aceleração, né? Toda aceleração que a gente tem, ela vai depender de um referencial, né? Ou seja, a massa não depende do referencial, as forças não dependem do referencial, mas a aceleração depende do referencial. Ou seja, se eu cancelar a aceleração de B em relação a A, se eu fazer com que ela tende a zero, né, eu vou ter que os dois consigam aplicar F é igual a ma, né? Ou seja, F é igual a derivada do momento linear dividido pelo tempo. Ou seja, então eu vou fazer a aceleração resultante entre os dois zerar, que foi o que eu fiz aqui. A aceleração resultante dos dois zerou, e eu consegui que a aceleração de P em relação a B é igual à aceleração de P em relação a A. O que eu fiz aqui? Eu parei o referencial B. Agora ele é um referencial inercial. Ou seja, eu tinha um referencial inercial, mais outro referencial inercial e um referencial não inercial, né? Eu cancelei a aceleração dele e agora ele é um referencial inercial. Isso foi o que eu fiz, né? Isso é muito legal, cara, porque agora a gente tem dois referenciais inerciais, né? E a gente consegue calcular a mesma força resultante ou mesma aceleração, mesma massa para o mosquito. Tal que a gente não conseguia antes, porque o referencial B é um referencial acelerado, né? É um referencial não inercial, né? Bom, mas o que o princípio da equivalência de Einstein diz para mim, né? O princípio da equivalência diz para mim, né, que, bom, se eu tiver um cara dentro de um foi o que estava no livro, né, dele, né? Bom, se a gente tiver um cara dentro de um elevador, a aceleração ela vai meio que coincidir com a gravidade, né? Que porra é essa aceleração coincidir com a gravidade? Porque, cara, quando você tá num elevador, pensa comigo, você tá num elevador acelerado, né? Pra cima ou pra baixo, você consegue sentir efeitos de gravidade, né? Efeitos de gravidade maior e menor, né? Mas aquilo não é gravidade, é meio que uma aceleração. É uma aceleração que coincide com a gravidade maior ou menor, né? Uma gravidade aparente, né? A gente vai ter então que e se você está num elevador, você concorda comigo que é impossível você descobrir se você está acelerando ou se você está acelerando de acordo com a aceleração ou de acordo com a gravidade, né? Não existe, como é que eu posso dizer, experimento, né, que você consiga fazer para descobrir isso, né? Isso que é muito legal, né? Se você está num elevador, você não consegue fazer experimento para ver se você está caindo ou se você está só desacelerando ou acelerando, né? Bom, e o que, que me diz o princípio da equivalência? Se eu estou acelerando para baixo, a gravidade ela é sempre para baixo, né? O sentido é sempre contrário ao campo gravitacional, né? O sentido da minha aceleração, ou da minha gravidade aparente, ela é sempre contrária à minha aceleração, né? Que a gente chama esse campo gravitacional de forças de inércia ou forças fictícias, né? Ou forças de Einstein, né? Tanto faz. Não vai me interessar esse nome. O que me interessa é só o conceito, né? Bom, e é isso. A gente eu poderia fazer uns exercícios aqui de referenciais não iniciais, mas isso aí a gente deixa para a próxima, né? Eu vou fazer uma aula sobre vínculos geométricos aqui agora e vou postar. Valeu, um abraço.